tudo bom? Aqui é a professora Mirelle de Geografia e depois de falar da industrialização inglesa, nós vamos tratar agora da industrialização dos Estados Unidos, que também é considerado um país pioneiro nesse processo de transformação da matéria-prima a partir do uso de máquinas. Da mesma maneira que fizemos com a Inglaterra, vamos fazer com os Estados Unidos. Identificaremos os principais fatores que favoreceram o processo de industrialização e, em seguida, vamos analisar o processo de concentração e de desconcentração industrial. Então, vamos lá. Estados Unidos é um país que foi colonizado por espanhóis, franceses, mas principalmente por britânicos. A colonização se inicia em 1607, com a fundação da primeira colônia, a Virgínia. No século XVII se consolidam as outras 12 colônias, até que se configuram as 13 colônias da América, que no futuro darão origem ao país conhecido como Estados Unidos. Dessa forma, nós podemos afirmar que durante um período os Estados Unidos eles foram colônia da Inglaterra. Só que os Estados Unidos não tiveram uma colonização homogênea. Ao sul, nós podemos perceber que houve uma colônia de exploração, baseada naquela plantation que nós vimos que existiu inclusive no Brasil. Latifúndio, monocultor, voltado para exportação, baseado em mão de obra escrava. Já no norte, rolava um modelo de colônia de povoamento. Por que, Mirelle? No norte não foi encontrado metais preciosos, no norte não tinham solos férteis, como havia nas zonas de clima tropical. No norte, o clima era muito parecido com o clima da Inglaterra. Então, para lá iam os prisioneiros, aqueles que sofriam perseguição política ou religiosa, as pessoas pobres que não tinham sucesso financeiro na Europa. E assim, eles passaram a desenvolver um modelo de vida mais voltado para a policultura e para a subsistência. Junto com esse fluxo migratório inglês, passaram a vir, inclusive, artesãos, que trouxeram as suas técnicas e suas ferramentas e, assim, começaram a desenvolver uma manufatura no norte. Esse desenvolvimento manufatureiro gerou um crescimento de cidades, um aumento do mercado interno e a soma disso tudo culminou no crescimento do trabalho assalariado. Assim, nós podemos perceber que norte e sul eram bastante diferenciados. Em algum momento, essa manufatura ela cresceu tanto que isso passou a incomodar a Inglaterra. E a partir do momento que a Inglaterra começou a fazer pressão para acabar com a manufatura norte-americana, começou o que a gente chama de Guerra de Independência. Essa Guerra de Independência surge de 1785 e dura até 1783, quando finalmente os Estados Unidos passam a ser independentes da Inglaterra. Se a gente parar para pensar, o Brasil ficou um pouquinho menos do que um século a mais como colônia de Portugal. Esse fluxo migratório, que vinha principalmente da Inglaterra, também trouxe aqueles ideais protestantes que nós comentamos na última aula. Ideais que valorizavam o lucro e viam a riqueza e o sucesso financeiro como uma forma de bênção divina. Fato que estimulou o desenvolvimento da burguesia, o crescimento do capitalismo e a consolidação de relações econômicas que favoreceram o desenvolvimento industrial nos Estados Unidos. E em que áreas nós vimos isso, Mirelle? Basicamente no Nordeste dos Estados Unidos. Nova York, Boston, Filadélfia. Um outro elemento que também favoreceu o desenvolvimento industrial foi o fato desse adensamento populacional ter se localizado no Nordeste dos Estados Unidos, que tinha saída para o Oceano Atlântico, o que também favoreceria o escoamento da produção. Claro, não podemos esquecer que os Estados Unidos eles não têm saída só para o Oceano Atlântico, mas também para o Oceano Pacífico na sua costa oeste. Outro ponto muito importante, que foi uma condição fundamental para o pioneirismo norte-americano, assim como o inglês, foi a existência de jazidas de carvão e reservas de ferro em seu território. Por fim, nós podemos falar da vitória dos ideais burgueses do norte dos Estados Unidos, que valorizavam o trabalho livre, assalariado, sobre aqueles ideais aristocratas e escravistas que existiam no sul do país, a partir do momento em que, na Guerra de Secessão, na qual o sul do país tenta se emancipar do norte,
o Sul perde e o Norte sai vitorioso, mantendo a unidade territorial norte-americana. Então, gente, agora que vocês já entenderam os principais fatores que favoreceram a industrialização do país, vamos falar sobre como se deu esse processo de concentração industrial. Já disse para vocês que a primeira área a se industrializar vai ser o Nordeste dos Estados Unidos, onde hoje nós encontramos a megalópole Boss-Wash, que vai de Boston até Washington. Assim, a princípio, essa área vai ficar conhecida como Manufacturing Belt, cinturão manufatureiro, que foi uma área de grande prosperidade, pois, como nós já falamos anteriormente, foi uma das primeiras áreas a se industrializar no mundo. Dessa forma, podemos destacar no Nordeste dos Estados Unidos, até hoje, a maior concentração urbano-industrial, apesar de vermos nessa área um processo de decadência e, inclusive, uma redução do seu crescimento. Podemos pontuar áreas importantes no histórico de desenvolvimento industrial dos Estados Unidos, como, por exemplo, o estado da Pensilvânia, como Pittsburgh, que ficou conhecido como capital do aço. Podemos destacar um outro estado importante, como Michigan, onde fica Detroit, que ficou conhecida como capital do automóvel. Assim, marcas famosas mundialmente se desenvolveram lá, como por exemplo a GM, a Ford, a Chrysler, etc, etc. Mas Mirelle, o que fazia as indústrias se concentrarem no Nordeste dos Estados Unidos? Já comentamos, disponibilidade de mão de obra, mercado consumidor, falamos também das questões das reservas de carvão e ferro, que eram condição sine qua non para a instalação de uma indústria. E aí, existe até uma frase na geografia que a gente fala que uma indústria acaba puxando a outra. Por quê? Uma indústria automobilística precisa ficar perto de uma siderúrgica e uma siderúrgica precisa ficar perto de uma fonte de ferro. Ao mesmo tempo, essa indústria automobilística ela vai precisar de várias indústrias acessórias, como uma indústria que monta plástico, outra que monta motor. E aí, gente, o que eu quero que vocês pensem é que no final das contas, uma indústria acaba puxando a outra. E essa relação de dependência de uma em relação à outra vai formar toda uma cadeia produtiva industrial concentrada nessa região nordeste dos Estados Unidos. Mas, Mirelle, isso permanece até os dias de hoje? Não. Esse Manufacturing Belt hoje é conhecido como Rust Belt. O que é Rust Belt? É cinturão do ferrugem. Gente, com o passar do tempo, com o aumento da velocidade e redução dos custos dos sistemas de transporte, de telecomunicação, com a busca por novos fatores locacionais que possam baratear os custos de produção e aumentar a margem de lucro, essas indústrias, principalmente as montadoras, elas vão se desconcentrar nos Estados Unidos, essas áreas tradicionais, porque elas vão encontrar ali elevados impostos, custo alto do solo, mão de obra cara, sindicalizada, leis ambientais rígidas. Dessa forma, nós vamos assistir o processo de desconcentração industrial norte-americano. Se na capital do automóvel vai vigorar aquele modelo produtivo fordista de produção em série para consumo em massa, que vai se utilizar de uma mão de obra especializada e de baixa qualificação, a partir de agora, os Estados Unidos eles vão mudar o perfil industrial. As sedes permanecem no país. O que eles vão mandar para fora, como eu acabei de falar, são as montadoras. O que vai ficar nos Estados Unidos agora, gente? As indústrias de alto valor agregado, as sedes das multinacionais e os tecnopolos. E aquelas áreas tradicionalmente industrializadas? Isso vai gerar um sério problema socioeconômico para essas áreas. Por quê? Porque a gente vai ver que elas vão virar áreas deterioradas, aquela reação em cadeia vai se quebrar, muitas indústrias vão falir, o desemprego vai crescer e o crescimento do setor terciário também vai ser uma marca bastante importante, já que o setor secundário, como eu acabei de falar, ele vai se reduzir nessas regiões. Então, Mirelle, qual o novo padrão de localização das indústrias norte-americanas? Agora, a gente vai falar do sul e do oeste dos Estados Unidos. E esse Manufacturing Belt, ou que vai se tornar Rust Belt, vai dar lugar ao Sun Belt, que é o cinturão do sol. Nós assistimos o início do processo de industrialização do sul
no finalzinho do século XIX, a indústria de tecidos, que é uma indústria tradicional. Mas, ao longo do tempo, a gente vai ver que esse perfil vai mudar. Como assim, Mirelle? Vão surgir as petrolíferas. E aí, a indústria petroquímica, ela vai crescer no sul dos Estados Unidos. Como, por exemplo, no Texas. Podemos falar assim também do desenvolvimento da fábrica de aviões na Geórgia. Podemos falar da sede da NASA, que vai ser construída também no Texas. Podemos falar de um outro centro da NASA que vai existir no Alabama. Assim, podemos dar destaque a partir de então para, além dessas indústrias que eu já falei, além da petroquímica e da aeroespacial, para a aeronáutica, que vai ser a maior indústria aeronáutica do mundo, para a indústria de semicondutores, informática, microprocessadores, microeletrônica. Enfim, gente, a gente vai ter o desenvolvimento do primeiro tecnopolo do mundo nos Estados Unidos, que fica na Califórnia, na megalópole San, entre San Diego e São Francisco, que é o Vale do Silício. Dessa forma, aquela lógica fordista padronizada de um modelo rígido de produção vai sofrer uma transformação e ela não vai ser trazida para esse Sunbelt. Nesse Sunbelt, nós assistimos a uma lógica flexível, que vai valorizar o capital de risco, que vai valorizar a mão de obra qualificada, que vai querer proximidade de universidade, que vai investir em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia. Assim, nós percebemos que os Estados Unidos eles vão investir em indústria de alto valor agregado e serão responsáveis pela produção de tecnologia de ponta no mundo, ditando inclusive os rumos da economia e da indústria mundiais. Podemos destacar um outro tecnopolo, além do Vale do Silício, que fica na parte leste dos Estados Unidos, em Boston, um polo mais focado na indústria bélica e na de eletrônicos. Tá bem, pessoal? Então, essas características, esse Sunbelt vai ajudar os Estados Unidos a terem aquele status na divisão internacional do trabalho, que vocês já sabem que é o status de país central. Beleza? Então é isso, galera. Finalizamos nossa aula por aqui. Na próxima, nós continuaremos falando sobre processo de industrialização de outros países do mundo. Tá certo? Um beijo e se cuidem!